Amém? Eu quero ministrar hoje, o tema é: ninguém te amará tanto assim. Ninguém te amará tanto assim. Eu quero tocar em algumas coisas. Domingo eu ministrei, e às vezes a gente fala uma verdade tão impactante que as pessoas não acreditam, não é? Por isso que a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, domingo eu ministrei verdades absolutas que precisam criar raízes em nós. Amém? É um processo, é uma construção. Estamos sendo construídos em Deus, de fé em fé, de glória em glória. E eu vou tocar em algumas coisas que eu toquei, não em tudo, em uma pequena parte. E eu quero que você vá lá em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Eu amei essas verdades. E o Espírito Santo, ele é extraordinário. Água de coco. Eu não esperava essa generosidade. Obrigado aos diáconos, aos irmãos. Major, que foi o idealizador do Sindicato dos Pastores, que disse: devia botar água de coco para o pastor. Glória a Deus. Ei, gravei o vídeo, viu? Gravei o vídeo. O primeiro deu errado, que eu pedi para a Cássia dar o pause. Ela continuou. Aí no vídeo, o primeiro é engraçado. Ela disse: eu vou ao banheiro agora, peraí. Aí saiu assim: vamos mandar um vídeo desse. Mais tarde, depois eu quero o zap de vocês. Aliás, Cássia deve ter, né? Eu mando para Cássia. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 1, versículos 5 e 11. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Diga: segundo a bondade da sua vontade. Essa palavra benevolência é a palavra eudóquia, que é justamente beneplácito ou boa vontade, prazer, desejo. Ele desejou criar você. Aleluia. E o 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Oh, aleluia. Você foi planejado por Deus. Eu não sei o quanto papai e mamãe errou com você, ele abandonou, ou você sofreu rejeição, e talvez essa rejeição você direcione para a pessoa de Deus. Mas eu quero dizer que, independente dos erros dos seus pais, você foi planejado por Deus. Você está aqui hoje, você chegou até aqui hoje, Deus lhe sustentou. Planejados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Diga: sua própria vontade. Então, quando Deus nos criou, Ele não estava sob coação, Ele não estava sob pressão, Ele não estava coagido, Ele não tinha nenhuma necessidade. Ele sempre foi, é e sempre será Deus. Sabe o que faz Ele ser Deus? É que Ele sempre existiu. É porque Ele é feliz e absoluto em si mesmo. Não existe nada externo que o alegre mais do que a sua própria presença. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de recursos, ele não precisa de diamante, ele não precisa de ouro, ele não precisa de prata, ele não precisa de nada que o satisfaça. Mesmo assim, segundo a sua própria vontade, o seu amor, Ele nos fez existir. Motivado por sua vontade, motivado pelo seu amor, Ele nos criou. Você é ideia de Deus. Você é o melhor de Deus. Você é um plano perfeito de Deus. E isso está bem implícito quando a Bíblia diz, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Você foi criado como obra-prima da criação, e eu creio que existe uma conexão. Por isso que a Bíblia diz que para desenvolvermos uma consciência de justiça, amém? Entrando com ousadia pelo sangue de Jesus no Santo dos Santos, não com
consciência de pecado, mas de justiça, sabendo que você é filho. Então, uma conexão em você andar com Deus, crescer, ser construído, avançar, não ter dúvida das suas orações, entender que você é amado do céu. Amém? Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará com eles graciosamente todas as outras coisas? Então o diabo tem roubado muita gente pela falta de conhecimento, tem trazido muitos cristãos com problemas emocionais, estresse, medo, ansiedade, preocupação, justamente porque ainda não tem um alicerce, uma revelação da palavra de Deus, do quanto nós somos especiais para Ele. O versículo 5 de Efésios 1, na Bíblia ampliada, diz aqui: porque Ele nos preordenou, nos destinou, olha isso, planejou em amor para nós, para sermos adotados, revelados como seus próprios filhos através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, porque isso lhe agradara e era seu amável intento. E ninguém influenciou Deus para isso. Nós lemos Romanos 11, 33, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa? Amém? Então Ele ama você, Ele criou você, Ele gerou você. Amém? Tiago 1,16, vamos lá. Então Deus é absoluto e você vai ter que pegar essas verdades, colocar no seu coração, enraizar dentro de você, porque você vai correr a carreira, você vai avançar em áreas, você não vai duvidar se Deus quer que você ande em saúde, você não vai duvidar se Deus quer que você prospere, vai dar certo. Diga para o seu vizinho: vai dar certo. Não seja um crente circunstancial. Não seja um crente circunstancial. O problema está ali e nós somos tão circunstanciais em algumas situações que achamos que, porque o problema está ali, Deus não quer. Quem disse? O diabo, ele se opõe às coisas de Deus. Amém? Então Deus tem o melhor para você. Não importa o que você esteja sentindo, não importa o diagnóstico do médico, Ele é aquele que cura. Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. Ele não é inconstante como as nuvens, como a onda do mar, agitada. Amém? Ele não é inconstante, Ele é confiável. Ele não depende de situações favoráveis. Ele não depende do relatório médico para dizer se Ele é bom ou não. E você precisa se agarrar a essa palavra. Chegou o momento de nós tomarmos posse da nossa paternidade em Deus, da nossa filiação em Deus. Não sei hoje como é que está, mas no meu RG antigo está lá: filiação, pai, mãe. Hoje nós somos filhos de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Amém? Ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos. Vocês estão comigo? Uma nova árvore genealógica, uma nova família, uma nova filiação. Deus toma o nome de toda a família no céu e na terra. Nós somos família de Deus, herdeiro de Deus. Chegou o momento de tomarmos posse dessa nova filiação em Deus, onde não há maldição geracional. Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. A bênção e a maldição eram passadas de pai para filho. Agora nós somos filhos de Deus. Em Deus não há treva, em Deus não há maldição. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Amém? No lugar da maldição, Ele colocou a bênção. Ele nos resgatou. Ele se fez maldição em nosso lugar. Diga para o seu vizinho: não queira consertar
O que Jesus já consertou. Diga, é engodo. Amém? É engodo. E tudo converge nisso, de entender que somos filhos. Já estamos num novo tempo. Diga, eu estou. Confissão de fé. A confissão de fé do século 21. Diga, eu estou numa nova vibe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Somos filhos de Deus. Não vamos mais aceitar. Quando você tomar posse dessa nova filiação, você não vai ficar mais passivo. Deus quer interagir conosco. O Espírito Santo ele veio para interagir, para nos guiar, para nos colocar em movimento, para nos conduzir à verdade, para falar conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus quer colocar você em movimento. E quando você entende essas verdades, você toma posse dessa filiação. Irmãos, você não vai aceitar mais as intimidações, as retaliações do diabo. Porque ele lhe deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. O diabo tem enganado a igreja. E vamos tomar um posicionamento diante dessas verdades. Amém? O versículo 16 de Tiago 1 deixa bem claro que é possível nos enganarmos em algum momento. E diz aqui, eu li no domingo, amém? Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Se engana quem quer. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais, do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Em todo o tempo, não importa a circunstância, de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primeiros frutos ou primícias de toda a sua criação. Nós somos o melhor da criação. Nós somos o melhor que Deus tem. Diga para o seu vizinho, você é o melhor de Deus. E eu acho interessante quando diz toda boa dádiva. Quando se fala de dom, presente, nós podemos remeter aos dons do Espírito, às coisas espirituais. Mas quando diz toda boa dádiva, vem do alto. Isso significa dizer que tem provisão, que a nossa provisão não é do seu trabalho, irmão. Você pode sonhar, independente de quanto você ganha. Se a palavra de Deus for verdade, que Cristo lhe resgatou da maldição da lei, no lugar da maldição colocou a bênção e lhe deu a mesma bênção que deu a Abraão. Ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. E Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. O que foi que Abraão fez? Diga, só fez crer. Ele não fez nada, só creu. É pela fé. Se você acredita na Bíblia que você tem a bênção de Abraão, recursos materiais chegarão para você. A bênção de Deus inclui recursos materiais. Se você acredita no grego koiné, que diz lá, 2 Coríntios 8, 9, e conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E se você for na etimologia, na raiz da palavra rico e pobre, você vai ver que não é rico e pobre de coração, não. É rico e pobre de bens materiais. Jesus chegou num lugar tão grande de maldição que ele foi destituído de tudo materialmente, para que bênçãos materiais chegassem. Se você crer nisso, você vai começar a entender que você pode sonhar com a casa própria, com o seu carro,
independente do que você ganha. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você entende que isso é verdade, você não vai ser mais medíocre. Eu vou esperar trabalhar mais 10 anos para receber os meus tempos e comprar, dar entrada no meu carro. Isso é mediocridade, irmão. Isso é pensar como um descrente pensa. Você tem aliança, uma aliança de sangue com Deus. Ele é seu Pai. Amém? Isso é a pura verdade das Escrituras. E eu vou dizer, dentro desse contexto, eu posso escrever um livro de exemplos, de testemunhos de provisão, milagres de cura, milagres extraordinários, mas milagres de provisão. Fé paga a conta. Eu já recebi números. E eu vou dizer algo para você, eu não era nem pastor, porque Deus não está olhando se você é pastor, é se você é filho, se você é filho. Porque Ele não disse o pastor que crê em mim, Ele disse aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. Então, eu não entendo porque alguns teólogos andam de carro zero, terno, grandes igrejas, moram em lugares extraordinários e falam contra a prosperidade. Eu não entendo qual é a Bíblia que eles estão lendo, se eles estão estudando o grego, se eles estão sendo coerentes, porque o próprio Senhor disse, Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse, não importa o que você deixou, uma coisa eu lhe garanto, aquele que deixou pai, irmão, casas, bens, tios, tias, receberá 100 vezes no presente, e no porvir a vida eterna. Os caras não lêem isso não. Oh, aleluia. 100 vezes no presente. Nós não devemos colocar o coração nessas coisas, mas não devemos também duvidar. Devemos pregar o evangelho pleno, completo. Deus é bom. Tudo que é bom, o que é presente, o que é dádiva, o que é dom, vem dele. E Deus quer ampliar a sua visão para você entender que o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, é seu Pai. E Ele desejou, pensou e viu você antes do ventre de sua mãe. Quando você estava no ventre de sua mãe, Ele já olhou você, contemplou você. Se alguém tentou abortar você, Deus não deixou. Você é especial. Amém. Aleluia. Então, na mente de Deus, em todas as coisas criadas, nós somos os primeiros frutos, as primícias da criação. Eu dei um exemplo domingo. Entre um perfume, ou um carro, um objeto de $1 milhão e uma pessoa, o seu filho, para você escolher jogar no lixo, quem você jogaria no lixo? O perfume, o carro de $1 milhão. Você jamais iria jogar um filho no lixo. É isso que a Bíblia está dizendo. Até porque Deus não precisa de nada material. Vocês estão comigo? Nós somos o primeiro fruto. E eu gostei dessa palavra primeiro fruto ou primícias. É a palavra aparte. Aparte está relacionada à oferta, que seria o melhor para Deus. O primeiro fruto oferecido a Deus, a primeira porção de massa, a primeira porção da farinha, os quais os pães sagrados eram feitos e consagrados a Deus. O que Tiago está trazendo é uma revelação bombástica. Tiago está dizendo, nos provendo o porquê você foi criado. Você e eu fomos criados como o melhor fruto para ser consagrado, oferecido e viver para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você é o melhor. As estrelas cantam para Ele. Ele tem um zelo tão grande que bilhões e bilhões de estrelas, Ele chama cada uma pelo nome e Ele sabe diferenciar cada estrela. Se Ele sabe diferenciar cada estrela chamando pelo nome, imagine você e eu, que somos mais valiosos para Deus do que as estrelas. Então por que duvidar? Por que deixar o diabo enganar você? Não deixe mais.
Seja abençoado. Receba. Receba tudo que Deus tem para você. A Bíblia diz: alcance tudo que é seu. Tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Receba. Deus não está impedindo de você receber nada. Deus não está ali testando. Não se engane com isso. Então, nós somos as primícias, os primeiros, o melhor para ser consagrado a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Consagre o seu coração a Deus. Entenda que você é o melhor que Deus tem. Entenda que você tem um Pai. Mateus 6 diz, versículos 6 e 9: tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Por esta razão vos orareis: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Você tem um Pai. Olha para o seu vizinho e diga: você tem um Pai. Essa palavra grega para pai é pater. Pega isso. Quem é pai aqui entende. Quem é pai e mãe, não existe pãe, viu? Só existe pães. Não existe pãe. Quem é pai e mãe aqui entende o que eu vou dizer. Pater no grego significa gerador. Ele lhe criou, então ele é seu pai. Significa gerador, cuidador, provedor. Aquele que gera, diga: Deus é meu pai. É aquele que gera, cuida e provê. Você não entendeu, não? Se filho, a condição não é se você fez algo bom. Se filho, herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É aquele que gera, cuida e provê. Ele é o nosso Pai. Oh, experimenta. Experimenta como eu já experimentei várias vezes. Reconhecê-lo como seu provedor. Ele é Jeová Jireh. Ei, Jeová Jireh, que mandou o maná do céu, é seu Pai. Reconheça. As coisas apertando, tudo dando errado, aparentemente nada está dando certo. Reconheça e ir para o lugar secreto e começar a cantar. Pela fé, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Deus é meu Pai, que nunca me abandona. Experimenta isso. Meu grande Pai, que sempre está comigo. Deus é meu Pai. Experimenta. Ofereça a Ele. Diga: ofereça a Ele sacrifício de louvor. Todo sacrifício na velha aliança, quando era oferecido a Deus, Ele se manifestava. Ele descia com fogo. Ele trazia provisão. Deus foi oferecer a Isaac, a provisão já estava chegando do outro lado, subindo. Salomão ofereceu 1000 juntas de bois. Deus apareceu para ele: peça o que você quiser, eu vou lhe dar. Ofereça o sacrifício de louvor. Experimenta a andar pela fé, como eu já fiz várias vezes, cantando, adorando, reconhecendo, independente de, sem ser um crente circunstancial, e dizer: tu és a minha provisão, e começar a adorar. Daqui a pouco chega alguém, dizer: eu recebo isso, eu tenho isso, que a Bíblia diz que eu sou próspero, eu sou abençoado. Abrir a geladeira, abrir o armário, tudo acabando, a venda, aquela comissão que era por mês para chegar, não chegou no quinto dia útil, passou para o final do mês, daqui a pouco passou para outro mês e o dinheiro não chega, e eu olhar para o armário e começar a declarar: eu sou próspero, eu tenho a bênção de Abraão, obrigado Pai, eu tenho um Pai. Daqui a pouco alguém chega na porta da sua casa e diz: eu estava orando e Deus mandou.
Isso é prosperidade. Não é a prosperidade da alma. Prosperidade é algo que engloba tudo. Espiritual, emocional e material. Amém? É um estilo de vida. Experimenta. Confiar que você tem um pai. O pai que te vê em secreto, porque ele é aquele que é a porta de entrada. Ele é aquele que conhece você mais do que você mesmo. Sem explicação, ele sabe os seus limites. E ele está em secreto também, porque ele quer ser encontrado por você. Vocês estão comigo? É uma intimidade que só você vai ter com ele. O pai que te vê em secreto. Oração é muito mais do que um lugar de pedidos. É um lugar de relacionamento, intimidade. Relacionamento precisa ser construído. Hoje eu tenho tanta amizade com algumas pessoas que eu olho, já sei se está bem ou se não está. O que é isso? Relacionamento. Precisamos ter comunhão, ter um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ouvir a voz dele, discernir a voz dele. Amém? Porque nós não recebemos o Espírito que nos escraviza. Está aqui Romanos 8,15, para andar atemorizado. Bota aí Romanos 8,15. Estou pregando pela fé. Meus lábios cortados do aparelho. Gosto de sangue na boca. Tudo machucado. Amém. Aleluia. Vamos lá. Depois cicatriza, não é? Aleluia. Olha o Romanos 8,15. Pois vós não recebeste o Espírito. Isso aqui é um divisor de águas. É um antes e um depois. Por que você quer viver no antes se você já está no depois? Uma vez em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram e tudo se fez novo. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que o adota como filhos. Por isso também podemos clamar, Abba, Pai. Deus não quer que você viva mais atemorizado. Medo de morrer, medo da vacina, medo de infarto, medo de AVC, medo disso, medo. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não quer que você viva mais escravizado. Tome posse. Você é filho de Deus, sarado. Não se aparte da sua boca as palavras deste livro, porque você vai prosperar em tudo que você realizar. Amém? Aleluia. O próprio Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos. E se filhos, herdeiros. Amém? Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Abra lá em Mateus 7. Diga comigo, meu Deus, que é meu Pai. Diga, meu Deus, que é meu Pai, suprirá todas as minhas necessidades, em conformidade, não com o meu salário, mas com as gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus, o 20, olha, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para toda a eternidade. Amém. Eu citei Filipenses 4, 19 e 20. Filipenses 4, 19 e 20. Você tem um Deus que é Pai. Ao nosso Deus e Pai. É muito bom. Você não pode esquecer que Ele é Deus. Porque o que faz Ele ser Deus é que Ele existiu, sempre existirá, nunca morrerá. Ele não conhece doença, não conhece morte, exceto quando se fez homem. Vocês estão comigo? O Pai não conhece derrota, por isso nele somos mais que vencedores. Vocês estão comigo? Ele sempre existiu, Ele é, foi e sempre será. Ele criou a eternidade. Ele está fora da eternidade. Vocês estão comigo? Ele estava fora do espaço e do tempo. Ele estava fora do finito e do infinito. Ele sempre existiu.
Aí ele criou o finito, criou o infinito, criou o espaço, criou o tempo, criou tudo. Ele está sentado na cúpula da terra. Todas as nações para ele são como pó, que pode pegar com a mão assim e fazer isso. Lembre-se que ele é Deus, e esse Deus é seu Pai. Mateus 7, versículo 7 ao 11. E eu quero encerrar com isso. Pedi-vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, maus é poneros é limitados pelo esforço do trabalho. Diga para o seu vizinho, Deus não tem limites, Ele é perfeito. Sabeis dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Por isso, quando pedir, peça com expectativa, porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Agora, quando pedir, saiba que você está pedindo a Deus e que a fé não depende das suas possibilidades humanas. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas gloriosas. Quando pedir, não seja medíocre. Peça aquilo que o seu dinheiro não pode pagar. Eu já pedi carro, já pedi casa. Aleluia. Vocês estão comigo? Já ganhei 3 carros na minha vida, 3. Vou ganhar um 4º agora. Ganhei. Eu estou ganhando ganhar sem comprar, é ganhar. Aí você está no lugar e alguém chegar, pastor, Deus mandou lhe dar esse carro. Já ganhei porque eu pedi ao Pai. Amém? Já ganhei um Duster, já ganhei um Peugeot. Não, um Peugeot. Ele fumava, estava desviado o motor. Mas era um carro que Deus me deu. A irmã que nos deu o Peugeot estava aqui o tempo desse atrás, está morando em São Paulo, ela com o irmão Ed, doutora Vivian, estava aqui, ela que nos deu o Peugeot. Eu sempre fazia compra de vez em quando no Bom Preço, saneamento. E nesse dia eu senti no Hiper Bom Preço, longe, mais longe da nossa casa. E Cássia, menina, aqui pare, desça, eu não estou sentindo de Deus, lá no Hiper Bom Preço. Ela, para aqui, passando na frente. Para que eu, não, lá, Deus mandou ir lá para lá. Quando eu chego lá, ela, de hoje que eu quero falar com vocês, Deus mandou dar um carro para vocês. Amém? Esse Peugeot eu não tinha pedido a Deus. Mas Deus, assim como Ele escolheu me criar, eu poderia não existir, Ele resolveu me dar um Peugeot. Deus quer abrir a nossa mente. Eu pedi um Duster, recebi um Duster, 0. Pai, eu quero o Duster, declarei e recebi. Recebi em fevereiro. Eu tinha pedido em dezembro. E Deus falou comigo em fevereiro. Muitos estão pedindo, mas não estão recebendo. Aí eu disse, é verdade. Aí Deus disse, você precisa receber quando pede. Você não recebeu ainda. Peça e receba. Para a sua alegria ser completa. João 16, 24. Peça e receba a sua alegria. Aí o meu Deus tem que receber, não é quando eu vejo. É quando eu peço. Peça e receba. Aí eu recebo agora. Aí em fevereiro eu recebi. Em julho se manifestou. Amém? Mas Deus quer abrir a nossa visão. Ele tem aberto a minha visão para algo. Que às vezes a gente quer um carro, quer algo. Pegando esse gancho do Peugeot, que eu não pedi o Peugeot a Deus e Ele me deu. Sabe que Deus tem coisas para dar para você? Sabe que Deus tem um melhor para dar para você?
E às vezes nós estamos pensando aqui, pergunta para Deus, qual é o carro que Ele quer dar para você? Qual é o tipo de casa ou apartamento que Ele quer para você? Qual o tipo de cônjuge que Ele quer para você? Eu disse a Deus o que eu queria, qual era o meu gosto, e Deus disse, ok. Deus tem o melhor para nós. Uma vez eu estava dirigindo e Deus falou comigo, é esse o carro que eu tenho para você. E eu havia pedido outro. Vocês estão comigo? Aleluia. Porque às vezes ele fica limitado. E esquecemos de um versículo tão citado, mas que parece estar tão distante de nós. Agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E parece que nós esquecemos dessas verdades. Você e eu não podemos esquecer desses dois pontos determinantes para o seu sucesso. Ele é Deus e Deus é seu Pai. Ele não está limitado ao espaço, ao tempo, às condições naturais da natureza, ao tempo. A dimensão de Deus é a dimensão do extraordinário, é a dimensão onde não há doença, onde não há pobreza, é a dimensão onde não há escassez, é a dimensão do impossível, é a dimensão do céu, que Jesus deseja que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Essa dimensão precisa estar na sua casa. Foi uma tosse de São João. Essa dimensão precisa estar na sua mente, no seu coração, na sua fé. A dimensão de Deus descendo, onde as coisas são realizadas, onde as coisas acontecem. A dimensão do impossível, a dimensão que não está limitada às condições naturais, às situações, às circunstâncias. Lembrando sempre que o que é bom, o que você tem vem do alto. Deus pode até usar pessoas. Ele até diz, olha, dê e você receberá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa, vos darão. Porque Deus vai usar pessoas, mas você precisa entender. Não vem de papai, não. Deus usa papai e mamãe. Não se engane. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais e das luzes. Amém? Você recebeu de Deus?